Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Boa tarde, senhoras e senhores, amigos aqui do podcast intitulado Do Caos ao Case. Cadê o caos? Cadê o case, Camille? Que eu estou vendo ali na nossa TV, tá passando. Hoje aqui mais um episódio. O episódio, eu não sei a numeração, né? Até por conta da minha faculdade de biologia em Harvard, né, Camille? Mas hoje um podcast bem bacana com ele, que é um amigo de infância, amigo da capoeira, amigo da música, amigo da água, da luz, amigo agora também companheiro e colega de profissão, da corretagem, e amigo para todas as horas lá o pessoal da Rua 7, a Miriam, Moisés, a nossa saudosa Dona Luísa, o seu Carlos, o Dô, não vou falar de todos, a Márcia, enfim, a todos que viveram conosco lá no passado. Trago aqui hoje meu amigo, companheiro, irmão, camarada Valdeci Novaes. Boa tarde, Valdan. Boa tarde, boa tarde. De boa? De boa. Tranquilo? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Oportunidade do quê? De estar aqui com você aqui. De tomar uma água? De tomar oportunidade nada. Nós temos essa oportunidade, nós somos abençoados de poder conviver juntos, né, Valdeci? Sim, com certeza. Quanto tempo já de relacionamento? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Valdeci Novaes. Alguns conhecem o Valdeci Novaes da música, tocando cavaco, outros vendo tocando atabaque, berimbau, esgoelando lá as cordas vocais. Mas hoje o Valdeci nos deu a honra de poder conhecer ele na sua plenitude, o verdadeiro Valdeci Novaes. Promete falar toda a verdade, somente a verdade, Valdeci? Prometo. Então tá. Valdeci, eu sempre aqui no nosso podcast, né, a gente procura esmiuçar para que as pessoas que estejam do outro lado vejam o personagem, o Valdeci, quem quer que seja, sem aquela vestimenta do super-herói, que às vezes a pessoa acaba nos endeusando. Isso é bom e também é ruim, que às vezes as pessoas também nos deixam numa prateleira. Quando for para a festa, que vai precisar de um pagode cavaquinista, tem o Valdeci e tal. Então eu queria que o Valdeci contasse aí de maneira fragmentada quem é o Valdeci Novaes. Primeiro se apresente aí para quem está nos vendo e agora também nos ouvindo em todas as plataformas de streaming, Spotify, né, Camille? Deezer, em todas as plataformas aí da vossa preferência. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Bom, para quem não me conhece, Valdeci Novaes, sou morador de Praia Grande há 51 anos, nascido em Santos, fui criado no Tudo de Bastos, bairro de Praia Grande, né? Tenho muito orgulho, tenho muitos amigos da época, inclusive você, meu irmão, amigo, mais de 30 anos, e sou uma pessoa super simples, fui criado pela minha mãe, né? Sou filho de pais separados, meu pai já é falecido, e tenho 3 irmãs, né? 2 irmãs por parte de pai e uma irmã por parte de pai e mãe. Fui casado por 10 anos, estou divorciado já há um bom tempo, né? Tenho uma filha de 22 anos linda, que é a Laura Beatriz, hoje morando em Camboriú, né? Ela optou por morar lá, está noiva já, em breve estará casando. E hoje, o ano passado eu me libertei, digamos assim, saí do CLT e procurei investir na minha carreira, no meu sonho que era ser corretor de imóveis. Eu já tinha meu curso, dei entrada no meu Cresce e procuro atuar nessa área. Mais um corretor de imóveis. Mais um corretor de imóveis. Então vamos lá, Valdeci. Valdeci nasce em Santos. Em que ano, Valda? 71, 29 de setembro de 1971, uma quarta-feira, meia-noite.
Já está bastante usado, hein? Bastante usado. Já foi bem usado. 51 anos é uma boa ideia, né? Apesar que dizem que eu não aparento, isso é bom, né? Aí o Valdeci nasce em Santos e foi morar na Praia Grande já de pronto? Isso, porque naquela época, assim, a Praia Grande não tinha Santa Casa, né? Não tinha um hospital público. Não tinha maternidade? Não tinha. E aí, fui pra lá só para nascer na Santa Casa de Santos, quase nasci na Vila Belmiro, né, que sou santista. E desde então vim para o Tudo de Bastos, vi toda essa cidade, a transformação da cidade de Praia Grande, né? Você bem sabe como foi todo esse processo. E hoje estou aqui, né? Além de corretor de imóveis, também todo mundo me conhece na Praia Grande como sambista, compositor, capoeirista, professor de cavaco. Professor de cavaco, sou professor de capoeira formado desde 94, filiado da Federação Paulista de Capoeira, né? Hoje eu estou ministrando aulas, devido àquela correria do dia a dia, né? Há 3 anos atrás eu tive um projeto dentro do Reinaldo Kutzbusch Colégio, né? Com crianças e adolescentes, e aí por conta da correria do trabalho e da pandemia, eu meio que parei, né? Hoje estou mais na parte da música, lecionando música, tocando também e trabalhando. Né? Então vamos lá. Então vamos falar do Valdeci do Tudo de Bastos. O Valdeci nasce em Santos, veio morar no Tudo de Bastos. Morava onde ali no Tudo de Bastos? No Tudo de Bastos, a princípio, me conheço assim, desde os 4 anos, 5. Eu lembro que tem agora um prédio no Tudo de Bastos, onde tem um dentista ali. Sim. Ali era um conjunto de casas da dona Cremilda. Tá. Né? Da panificadora Pompeia. Muitos anos aí fui criado ali. Depois morei em outras ruas. Na Marquesa já foi muito tempo. Marquesa eu ficava indo para ela assim, de uma certa forma. Aí no final, aí depois de uns 35 anos para cá, foi morar na Marquesa? Isso, né? Só nessa Marquesa eu tô. 35 anos. Só nessa mesma casa. Marquesa de Santos. A famosa Marquesa de Santos. A famosa Marquesa de Santos. E aí o Valdeci, que o Valdeci lembra lá da infância, vamos contar todos os seus causos e cases lá da infância lá na Marquesa. O Valdeci foi um garoto normal, jogava bola, lutava, sim. Apesar que eu nunca fui bom de bola, mas jogava futebol normal com o pessoal. Pessoal, vai aí pro seu time aí e tal. Só corria muito. Só corria, né? Mas beleza. Brincando, íamos à praia. Foi uma juventude bacana, né? Diferente da de hoje, então, mas graças a Deus tivemos uma juventude bacana, fiz muitas amizades, foi um momento bom da nossa vida, assim, então foi uma época muito boa. E aí, a partir de 86, eu iniciei na capoeira, com o mestre Surrai, né? E depois de 8 anos me formei. Né? Tá. Começou a praticar capoeira, com o mestre Surrai onde? No Círculo de Amigos Menor Patrulheiro de Praia Grande. Tá. Os patrulheiros no Tudo de Bastos, né? Senhor Tito, que eu tenho muita gratidão. Ficou como 10 anos aluno até 8 anos, né? Até devidamente formado. Isso. Aí fui formado professor. Tá. Também fui patrulheiro quando criança também, né? Citei agora o senhor Tito, porque acho que muitos paragrandenses assim, devem uma gratidão, né? Um respeito por ele, porque é uma pessoa que formou muitos cidadãos. Mas o patrulheiro naquela época já era ali no Tudo de Bastos ou era aqui no Forte, nos Mirins? Não era nos Mirins, era na rua Santa Catarina ali. Tá. Tinha sede, né? E o meu curso foi onde é hoje a Associação Comercial de Praia Grande. Tá. Eu tive vários professores, dentre eles a senhora Graziara Sterck também, foi minha professora na época. E aí na minha formatura inaugurou a sede dos patrulheiros em Tudo de Bastos. Foi quando o meu mestre começou a dar aula lá. Eu falei assim, puxa, eu quero fazer parte, né? E comecei a treinar capoeira. Nós todos fizemos parte. Todos nós, vocês treinando, a gente faz um som lá bacana demais. Tocando atabaque. Capoeira, samba, tudo, né? Ali no camping ali eu fiz muita coisa, futebol, fiz curso de elétrica. Sim. Eu não era muito. Eu na capoeira tenho alguns traumas, porque eu lembro que eu participei por umas 2, 3 rodas de fogo lá, peguei trauma. Era demais. Quando eu aprontava aqui na rua, o Nana botava lá na roda de fogo. E detalhe, hein? Hoje são 2 horas de treino, antes era 4, 5, lembra? Saia de lá transpirando. Mestre Surrai, tinha os meninos lá, os Sírios. Tonelada. Sim, o Tonelada. Folha Seca, que o Ricardo Haddad, né? Sim. Tinha os irmãos, os Nani e os irmãos. Isso, Nani e os irmãos, Marcelinho, Borrachinha, Milton, Edilson. Né? Sim. E aí o Valda, eu falo Valda porque, para quem não sabe, o Valdeci também fazia propaganda para os Tabletes Valda. Tabletes Valda! E aí, Valdeci, você na capoeira, não quis seguir carreira?
Então, mas nessa coisa de seguir carreira, eu acabei, né, na trajetória, tendo casamento, aquela coisa toda, e trabalho, e muitas das vezes os horários não batiam, né? Por conta de trabalho. Mas não que trabalho e casamento atrapalha, porque Não, não, tem não, aqui não uma trabalho. dedicação É diferenciada aí. isso, diferenciada. E a capoeira exige uma dedicação, né? Porque hoje em dia a capoeira no Brasil, ela acontece mais como projetos sociais, né? Tá. Diferente de quando o capoeirista ele vai para o exterior. Eu tenho muitos amigos que estão na Suíça, em Portugal, Aí tem a remuneração. e lá já é um lado mais profissional da coisa. A valorização é muito, digamos assim, que é muito maior. Não só pela questão financeira. Ousado você me dizer isso, porque naquela época eu via a dedicação tanto do Nana como do Mestre Surrai. Só que o Sim, Mestre Surrai, no contraturno da capoeira, ele me dava aula de manhã em contabilidade no Kutzbusch. olha só. Ele era, acho que Ele se contador. formou em direito também. Ele me dava aula lá no Kutzbusch. Eu lembro, uma calma, uma inteligência. Libanês, hein? Veio para cá com 5 anos do Líbano para ensinar capoeira pra gente. Ele era de São Caetano, se não me engano. Ele foi aluno de mestre Valdenor, que hoje é presidente da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Capoeira. Tá, tá. Capoeira é algo que na nossa região naquela época toma uma proporção e gozado que na capoeira eu vivi alguns caos também lá na capoeira. Primeiro que eu lembro quando você também era aluno lá no Nana, nós fomos visitar a academia no Paraquedas ali no Boqueirão e acho que o Paraquedas pegou o Nana e colocou aqui em cima, lembra disso não? Lembro. Lembra disso não? Lembro. E tinha um pouquinho de rivalidade entre os grupos de capoeira, não tinha? Tinha. Era tipo. Era uma época assim que os capoeiras, não digo todos, parecia um velho oeste, né? Eu vou fechar a academia tal. Né? Parecia filme mesmo de lutas marciais. E nós participamos de tudo isso, né? Lógico que alguns tinham ideologia de não fazer isso, né? De manter a tradição do capoeira, de treinar realmente. E outros eram uma capoeira mais agressiva. Não que a capoeira também não seja agressiva. A capoeira, ela é luta quando deve ser luta e dança quando, né? Porque a pessoa às vezes elas brincam, né? Alguém me conhece, você é capoeirista? Então, vem dançar, só dança, foi tão bem dançar com a gente. Porque ela é dança quando eu quero. Ela é luta também quando eu quero. Nisso, aí, se nós voltarmos atrás, na época da escravidão, o que acontecia dentro da senzala, o negro dançava quando o senhor de engenho estava ali olhando. Deixa os negros dançarem. Quando ele saía, eles treinavam mesmo a luta. Foi aí que eles surgiam, usando a luta, né? Levar os quilombos e tal. Tá, show de bola. É nada melhor do que falar com o professor, né? O professor vai lá na origem e acaba, de maneira inteligente, passando para quem não conhece a capoeira. Então, eu lembro dessa época aí que nós fomos visitar a academia do Paraquedas ali na Sebastião Tavares, e teve esse evento que ele pegou o Nana e colocou aqui em cima e tal, e ficou andando com o Nana aqui em cima, né? E eu percebia que existia uma certa animosidade ali, no caso do Paraquedas, velada, mas tinha de maneira muito aberta, até por conta do um aluno, como era o nome dele? Ceará, que era nosso colega lá, fazia conosco. Ceará, estudei com o Ceará, fui patrulheiro com o Ceará e jogou, entramos na capoeira junto. Então a gente tem uma história de vida também. E migra para capoeira, e ele sai do nosso grupo lá do Rosas Negras e vem pro grupo aqui do Paraquedas, que eu não lembro qual era o grupo dele. Grupo Afro Brasil, né? Ele vem pro grupo do Paraquedas e daí nós fomos visitar e teve esse evento. Também teve um outro evento muito, muito gozado, não sei se você estava nessa data. Tinha uma academia lá no Baldo Pinto, lá no Tude, perto daquele bar ali. Lembro. Você estava nesse dia ou não? Mas nesse dia eu estava, mas eu não lembro que existia essa academia. Nós fomos visitar a academia ali desse grupo. Chegou lá, começou uma pancadaria, os caras começaram a dar tiro. Lembra disso, Valdecir? Isso eu fiquei sabendo. Acho que era o pessoal de São Vicente. Grupo... A do Mestre Pedrão. Da Palmares, não? Isso, quilômetro Palmares, alguma coisa assim. Eu não quis falar para não errar aqui no nome, mas eu acho que era... Acho que era quilômetro Palmares. Você estava nesse evento? Te contaram desse evento? Mas contaram. Atingiram a perna de alguém lá. Isso. Não sei se foi do Alex. Foi do Paraquedas. Eu sei que foi nesse evento. Então a capoeira também... Era uma época bem conturbada, né? Parou isso, não?
Parou, hoje em dia não. Hoje há o treino, porque eu acho que assim, com o passar dos anos, hoje tem liga, né, tem a Liga Praia-Grandense, que dá todo um apoio, né, tem a Federação Paulista. Então hoje está se organizando mais, né? Então tem a questão de essas pessoas não têm mais aquela mentalidade, vamos lá fechar a academia. Não, não se tem mais. Né? E passado um determinado período, eu também lembro que ali, já na época de 90 até 95, começou a ter uns campeonatos de capoeira, Sim, que sim. era até no Centro Olímpico. Sim, teve muitos. Participou também? Não participei. Eu não era muito de participar. Na realidade, na época eu queria fazer curso de árbitro, eu gostava muito. Tá. Essa coisa de você analisar, observar. Até hoje tem esses cursos que são bons, né? Que vai para jogos regionais, tudo onde a capoeira tá, né? E hoje a capoeira também, ficou o mestre do meu mestre, que é o Valdenor, hoje tem aquela luta constante de todos os capoeiristas no sentido de colocar na grade curricular, né, dos alunos em escolas estaduais, né? Tá. Escolas municipais, para que realmente seja o profissional trabalhe realmente com a capoeira, entendeu? Porque a capoeira ela tem todo um contexto de histórico, né? Com a música também e com essa luta, com essa arte também, né? Então, ela faz muito bem pro jovem que treina a capoeira, né? Tá. E o Valdeci hoje não dá aula? Hoje, no momento, não. Quem sabe, me sobrando tempo... Não quer ter mais um compromisso? É porque, assim, para você assumir um compromisso, você tem que ir de corpo e alma, né? E dar continuidade, porque senão fica uma coisa meio que quebrada, né? Tá. Aí eu vou assim, eu estou tentando, dentro de que você passou, estou tentando organizar tudo. A sua história, né? Aí eu vou desse patrulheiro, se forma lá no Tudo de Baixo, se forma patrulheiro. Sim. Pronto, estou com a farda. Era uma época, a gente se sentia super orgulhoso, aquela farda, Cachazinha. Trabalhei muito, né? Na época a Costa e Silva era Zona Azul, tinha 2 vias, né? Você cuidava da Zona Azul ali, você? Trabalhei na Zona Azul, trabalhei no supermercado, antigo supermercado Central, que hoje é Carrefour, né? Ficava vidrado pela. Não quis ir para a prefeitura, não caixinha, trabalhei no antigo Pão de Açúcar. Agora, um local que eu gostei de trabalhar como patrulheiro foi a Caixa Econômica Federal. Tá. Trabalhei lá, lembro que na época o presidente dos patrulheiros era o seu Lucínio Moraes, né? Sim. Ele era da Eletropaulo? Sarmento, né? Eletropaulo, né? Isso. E aí ele pegou, ele me elogiou em público, eu fiquei super tímido, porque existe um divisor de águas, né? Tem o Valdeci antes da música e depois da música. O antes da música era muito tímido. Ele me elogiou no sentido de falar assim, olha, o Valdeci tem 15 anos de idade e faz um trabalho de um estagiário lá, né? Então ele está de parabéns. Ele me pediu para falar, na época eu meio que fiquei assim, né? E essa coisa de falar em público, acho que foi meu mestre na capoeira que começou, você tem que falar, eu aprendi a sair na capoeira, mas aí conversa. Eu comecei a me soltar, mas quando veio a música na minha vida, né? A música me ajudou muito em todo esse contexto. No sentido de te dar a voz, de você ter que se posicionar, ter que fazer interlocução por um grupo. E é aquela coisa, né? O trabalho do músico ele tem um termômetro. Então, eu tenho que entender o público X, Y, Z para poder interagir. Do contrário, eu não ganho público. Não adianta você, tenho carisma, mas não tenho entendimento. Né? Como que é o termômetro? Mas como que você migra de patrulheiro? Que o patrulheiro, eu lembro que trabalhava durante o dia, né? E no às vezes trabalhava no mercado, trabalhava no final de semana, na prefeitura não, né? O Valdeci migra do menor patrulheiro para a música. Não, primeiro foi a capoeira, né? Aí a capoeira, puxa, você tem facilidade para música, não sei o quê, porque eu tocava tabaco, você canta bem. Eu falei, pô, legal. E na época eu sempre tive vontade de estudar música, mas não sei porquê. Não... E aí comecei a visitar os famosos pagodes da Esther, né? E lá eu vi o Magrão tocando, e eu falava, já sei o que eu quero tocar cavaco. Só que o meu primeiro professor, não que ele não seja um bom professor, né? Era o Walter Bambu, que é amigo do Sombrinha e tudo, lá da Vila Belmiro, me lembro como hoje. Ele morava numa casa em frente à Vila Belmiro, comecei a estudar com ele. Só que eu não tive assim uma experiência boa, porque ele era do bandolim, eu queria aprender cavaco. Então aquela coisa todinha, às vezes ele se distanciava um pouco da aula. Eu falei, não, por mais que... Hoje nós temos, né, você pode especular na internet, ver se realmente a aula está indo de acordo ou não. Eu pensei bem e vim. Aí eu lembro que no início das décadas de 90, tinha um rapaz chamado Dudu, que é irmão do Ricardo, que você conhece bem o Ricardo Tudo de Bastos, né? E que o Dudu faleceu no acidente e tal. Dudu do Banjo. Isso, Dudu do Banjo, isso. E tinha
na Marquesa tinha ali tinha uns terrenos baldios que dava de frente para o muro da casa do padeiro, que era do outro lado do Valdo Pinto. Tá. E eu literalmente ouvi o som do bonde e falei, peraí, eu fui pelo terreno, olha que coisa de doido. Era um pagode de fundo de quintal, literalmente, e eu ficava do muro assistindo, né? Aquele bonde, aquele som bonito. E eu olhei assim, aí ele falou assim, pode pular. Aí eu pulei, era eu e Bira, pulamos assim, ficamos assistindo, e no final, eu lembro como hoje, aí que é a minha história da música mesmo, quando eu entro, né? E eu estava com o Bira e tem uma pessoa que estava ao lado do Dudu, que seria meu futuro professor, e fizemos um teste de aptidão, e o rapaz que estava ao lado do Dudu apontou para o Bira e falou assim, Bira, não sabe o nome do Bira, aquele rapaz leva jeito, ele vai aprender. Aí apontou para mim, né, e meio que fez uma crítica destrutiva, né, porque ele falou assim, você não leva jeito, é melhor você desistir, cavaco não é para você. Só que eu, assim, na minha calma, assim, vou absorver aquilo, tudo aqui, comecei a me dedicar. Aí, naquela época, eu ainda não era aluno dele. Um dia, quando ele estava na farmácia do seu Ivan ainda, encontrei com ele, falou, Dudu, lembra de mim? Eu fui na sua casa, assim, puxa, eu tenho uma vontade de aprender cavaco. Foi quando ele começou a me ensinar cavaco. Tá. Começou a me ensinar cavaco, só que eu tocava tanto no grupo dele, né, porque eu não tinha. E aí a partir de 93, 92, 93, que eu comecei ao cavaco mesmo. E tocar cavaco, por quê? Porque agora é você que vai assumir um grupo. E ao mesmo tempo comecei a passar o pouco que eu tinha para as pessoas, né? Aí veio o Índio, veio o Pô, veio o Meião, o Geninho foi meu primeiro aluno, né? O Gênio. E vieram várias pessoas. Eu tinha pouco conhecimento, mas eu tinha vontade. Ainda bem que você corrigiu, porque eu ia pontuar. O pessoal te conhece como Valdeci do Cavaco, mas eu lembro do Valdeci no Tantã. Isso. Era o Valdeci no Tantã, o Alexandre no Repique. Isso. E Maurício no Reco. Maurício no Ivan Reco. Bandeiro, Bira no. Também era. Daí eu lembro que, inclusive até outro dia comentando aqui, até falei que meus primeiros pagodes eu fui por influência vossa, porque nós vimos com vocês lá no Forte. Sim. Daí ali naquela barraca do Lica estava o pessoal do Vladimir do Redenção. Sim, a Praia Grande era visitada por inúmeros artistas. Como é até hoje, até né? Hoje. E é o Douglas, na época o Douglas Sampa, ou nós vimos lá pro lado da Oceano, o pessoal do Sensação, Isso, né? O próprio Belo ia pra Tupi também. Sim, sim. O Belo depois eu vi. Malícia, o Wilson, porque quando não fica frio. Sim, várias vezes. Super simples. 98 também ele colou lá no pagode nosso, lá, o pessoal do Malícia. Humildade total. Tem ele fez. E daí, Valdeci, eu lembro de você no Tantã. Como que. Porque Tantã é um. De marcação. De marcação. E o cavaco é harmonia pura. O cavaco é um canarinho, né? Sim. Você já tinha determinado que você ia aprender a tocar cavaco e ia tocar cavaco? Sim, porque eu estava com o Tantã, porque eu ainda estava estudando cavaquinho, né? Só que antes de aprender o cavaquinho, eu não contei ainda. Eu comprei um tonante, famoso tonante, que estragava os dedos, né? Eu fiquei 1 ano parado na minha casa que eu não conhecia professores. As escolas eram só em Santos, né? Aquela vontade tremenda e tentar fazer os acordes, nada. Aí eu tomei partido para poder iniciar as aulas. Né? Daí o Dudu foi lá e te ensinou. Aí começou a me ensinar. E ele tinha problema de visão, que ele tinha perdido uma refinaria, ele tinha perdido 70% da visão. E eu estudando, aí abdiquei de algumas coisas. Chegava do trabalho, estudava, ia para a escola, voltava, estudava, abdicava de chegar na semana, estudava. O pessoal falou, você vai endoidar e tal. Não, havia necessidade porque eu tinha dificuldade nas mãos. Em fazer acordes, montagem de acordes. E comecei a estudar, campo harmônico e tudo. E chegou uma hora que eu mesmo estava, que hoje eles chamam de tirar a música de ouvido, né? Que hoje eu entendo como percepção musical, que você tem um entendimento teórico e você tem um ouvido apurado para você entender o que está feito naquele arranjo musical. Né? E antigamente as pessoas tinham a imagem de quê? O Valdeci, o seu falecido Valdevino, eles pegam de ouvido. Não é pegar de ouvido. Quando a pessoa não tem conhecimento, realmente, eu vou lá e tiro e tal, mas a percepção musical está no sentido de você ter conhecimento teórico para isso e seu ouvido perceber o que está acontecendo no arranjo. É diferente, né? Isso é matéria de faculdade também. O Valdevino tocava violão? Toquei com ele tocava dormindo. Ele tocou com muita gente boa, os festivais também que aconteceram, né, do Lica. Não posso deixar também de falar também, foi um aprendizado tremendo. Foi na época que não era só prêmio de troféu, acho que 90, 91, aí 92, 93, foi quando foi disco, que eu gravei, né? Quando a gente estava no grupo, gravamos a primeira música.
e depois em 94, 95, no Centro Olímpico, que foi CD. E nós gravamos juntos também. Uma época boa. Época boa. Então, Valdeci, daí o Valdeci, tocando cavaco, você aproveitou que você estava aprendendo e começa, no dado momento, por mais que você não tivesse domínio completo, mas já tinha noção, Sim. começa a transmitir o que você sabia para... Você acha que isso te ajudou ou não? Me ajudou. Em que sentido? Quando você está com esse propósito de ensinar alguém, você tem que fazer valer a pena, no sentido de buscar mais conhecimentos. Então eu buscava cada vez mais, eu falava, cara, é um desafio para mim. E dali eu fui montando uma didática, né? Porque hoje eu tenho amigos que tocam muito. E eles falam, puxa, Val, que bom que você tem esse dom, porque eu não tenho paciência. Porque lecionar não é só você chegar, eu quero, eu vou receber. Não, você tem que ter paciência, você tem que ter uma didática boa, você tem que estar sempre se atualizando, né? E hoje eu dou muita ênfase para o samba e para o pagode 90, que foi a nossa história, né? Toco alguns sambas novos, mas assim, os pagodes novos eu acho que não. A gente tem até uma referência hoje que os grupos novos estão regravando o pagode 90 para aparecer na mídia, né? Porque o pagode 90 não tem como falar, é inquestionável. Não querendo desmerecer o que existe hoje dentro do cenário, na mídia e tal, mas o pagode 90 foi tudo. Até hoje eu divulgo muito e defendo muito essa bandeira. Tá. Eu lembro de você lecionando, Valdeci. Por algumas vezes eu ia lá até para... Estava tirando a música, eu queria tirar a letra para, no final de semana, poder cantar na roda de samba, né? Negritude, o Márcio. Aquela música que tinha do Arte lá, Romance de Verão e tal, enfim, e tantas outras. Mas eu lembro de você lecionando, porque sempre quando tinha um aluno novo, eu lembro de você ensinando para o pessoal Jéssica. Jéssica. A Jéssica é uma longa história, que é uma música fácil, que ela gerou muitas Jéssicas aí no mundo, né? Porque a partir daquele momento, toda moça, toda menina que nascia, o pai ou a mãe dava o nome de Jéssica. Então hoje, mulheres hoje formadas, que já são mães, até avós, acredito eu, tem o nome de Jéssica, às vezes eu estou no samba, ou dá para você tocar Jéssica? Porque meu pai colocou esse nome em mim, porque tal, e tem uma história, que é do Biro do Cavaco. Né? Sim, sim. Eu tenho uma admiração tremenda pelo Biro do Cavaco, que é um grande professor, mestre do cavaco, é do Jabaquara, Zona Sul, né? Biro, Chiquinho, o irmão dele, o Adilson Caveira, né? Adilson Santos. Então são pessoas, Chiquinho é demais, Chiquinho é compositor, tremendo compositor. Então foram tudo referência para a escola, né? Então é bom demais. Eu vi ela assim, aquela marcação. Ficava com as meninas, vamos lá, daí tinha uma moça também que você dava aula também. A Rosa. Da Rosa. De todas as mulheres que eu ensinei, porque eu lecionava em escolas também, né? Eu ensinei muitos anos na Mozart, na Estúdio A por um tempo. Na Mozart você deu aula também? Lecionei em 97, quando era no Boqueirão, quando era no Berlim, né? Da Dona Neide, né? Na escola. Eu estudei lá, eu tive aula lá com Ulisses. Eu tive aula de canto com Ulisses lá e depois no teatro, né? Então, e o Nino Macaco Prego também tive aula com ele lá no teatro também. E eu comentei a respeito da Mozart, por quê? Porque de todos esses anos em que eu lecionei, porque assim, a mulher quando vai estudar instrumento de corda, ela tem um ponto assim que não é legal para ela, né? Que primeiro que não pode ter as unhas grandes. E segundo que um mês vai calejar a ponta dos dedos. Então dói bastante. E tem que passar por cima da dor. Mas teve uma moça, que até hoje eu tenho muito orgulho, ela deve estar casada, não sei se ela toca cavaco, que o nome dela é Lilian, uma loirinha e tal. Ah, sim, a Lilian, a filha do Binha. Pra ela tocava demais. Não sei se ainda toca hoje. Uma vez eu me deparei com uma cena aí. Eu que indiquei, porque nós somos... Da feira, lembra? Da feira, o pessoal da feira. Ela nos convidou para tocar no aniversário dela. Sim, eu lembro. E ela começa a pegar... Ela tocava demais. E eu ficava orgulhoso, porque uma vez eu estava na praia, lá no Forte, me recordo assim, e eu vi aquele samba, né? Eu vi aquela moça loirinha assim, né? Ninguém dava nada para ela assim, ela olhando assim, ela pedindo uma canja no banjo, né? E eu ficava só olhando. Aí o rapaz olhou assim, deu. E quando ela pegou, aí teve aquele alvoroço tudo, e eu fiquei lá babando, porque a minha aluna tá ali, né? Lógico que é mérito dela, mas você tem uma participação, né? Então é bacana demais. E você vê o progresso também, né? É demais, não tem preço. Eu até por sua influência também, naquela época eu passei alguns ensinamentos para as meninas lá do Mina Moleque. Só que como não tinha didática que você tinha, eu fiquei quase um mês ensinando. Fiquei uns 3 meses
ensinando elas a marchar, para pegar Ah, noção de tempo, porque a música tem a divisão. a divisão. Então, a maneira que eu encontrei para elas poderem encontrar a divisão do tempo e contratempo era marchando. Sim. E Como se fosse um metrônomo. Sim. Tinha a Bill, que a Bill era ruim de tempo. Então, marchando, ela pegou o timing, dali a pouco ficou uma beleza. Depois deixei mais um tempo fazendo Papa Mama, que era a subdivisão dos tempos, para depois sim pegar no instrumento. Você falou essa questão agora da pessoa, às vezes não tem noção de ritmo e nada. Eu lembrei de um fato engraçado. Você lembra do Maurício, o irmão do Buda? Hoje é pastor, Sim. gosto muito do Maurício. Ele começou a fazer aula comigo, só que ele era muito, ele não tinha divisão, ele era desafinado, a voz dele sempre bem grave. Né? E o que acontece? Só que eu lembrei de uma entrevista, na nossa época a gente lia muita revista, né, de música, e fizeram entrevista com 2 professores. E fizeram a pergunta assim pro professor, né, que não tinha paciência. Não sei como ele era professor, né? E aí, você acha que tem o dom, tem que ter o dom para estudar música? Para mim tem que ter o dom. Se não ter o dom, eu já descarto, eu falo, ó, nem me paga aqui no. Agora, se o cara tem o dom, ele só queria as coisas mastigadas. E o outro professor, ele pergunta, não, para mim não. Eu não quebro. Ele não vai ter a mesma desenvoltura que o outro, mas ele vai chegar lá, ele vai conseguir tocar, pelo menos para ele, ter aquela coisa como terapia, né? Porque a música, ela é uma terapia. E eu lembrei disso. Eu ouvi e falei, meu pai do céu, ele vai ser um pouco demorado, mas cada pessoa tem o seu tempo. E ele demorou muito mais tempo que os outros alunos, porém, ele tinha a divisão certinha. Aí depois ele desistiu do cavaco. Né? Olha que prova interessante, ninguém nunca pode quebrar o sonho de uma pessoa. Você não vai conseguir. Sim, até essa questão de dom é muito subjetiva, porque É. às vezes se a pessoa tem uma predisposição, mas não tem disciplina, eu prefiro, até aqui na corretagem, mas André, fulano na questão de vendas, eu prefiro uma pessoa que supostamente não tem essa predisposição, o pseudo-dom, e seja disciplinada. Sim. Eu acho que a pessoa tem o foco, né? A pessoa tem que se colocar na condição de aspirante sempre. Sim. Aquele que pensa que tem, ele deixa para fazer na hora dele e não tem disciplina, pensa que sabe, e aí Verdade. acaba até prejudicando o seu trabalho como lecionador ou líder da pessoa, né? Sim. Porque o seu liderado não tem disciplina. Não adianta nada. E aí não pode haver um questionamento, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, você está fazendo aula comigo e ela também. Entraram no mesmo dia. Só que você se dedica todos os dias. Os dois têm aptidão, os dois têm dom. Porém, o que acontece, quem vai desenvolver mais? Você. E depois alguém vai falar assim, puxa, mas você tem o mesmo tempo que o André, eu vejo que você tem um dom, mas por que ele está mais evoluído? Porque você tem um foco, você estuda todos os dias, você procura, você questiona, enquanto outra pessoa mais deixa o instrumento de canto. Acho que no sábado e domingo o instrumento vai sair tocando sozinho, né? Não adianta. E sem contar, tinha uma outra questão também, né, Valdeci? Eu digo porque eu vivi isso, né? Se colocasse qualquer instrumento nas costas, era questão de status, em especial no final de semana. Então você era convidado para qualquer coisa. Tinha muita gente que percebia que ele queria ter uma relação com um determinado instrumento, mas não porque gostava, sim porque queria ter um passaporte para entrar nessas rodas de samba. Sim, era interessante porque a gente estava na roda de samba, por exemplo, estava nós dois lá que a gente já tocava, e alguém, eu posso pegar o tamborim para bater, só para ter de status, né? Você fala. Sempre acontecia, sempre. Uma coisa que também me deixa, para você ver como nós evoluímos, né? Naquela época, eu lembro, já vi você fazer isso, mas a gente faz o que fazem, né? A gente é fruto do meio. O pessoal ficava escondendo o braço do cavaquinho pro outro não escutar. Eu lembro lá na sua casa, ou nos ensaios, nós pegava o gravador, a mesma fita tinha 2.000 músicas, porque eu pegava, regravava, daí parava, dava o play, tocava, tirava, volta. Ainda existe essa questão hoje, o pessoal esconder o braço do cavaco para não ver como que está formando as notas, ou assim? Não, eu acho assim, eu acho que essa questão de você ser solidário com o outro, porque às vezes eu encontro pessoas, você pode tocar o que for, você pode ter 20, 30 anos de instrumento, mas hoje em dia nós trabalhamos assim. Existem as melodias que são tranquilas, simples, né? Eu não chamo de quadradinho, porque esse nome não existe. Inclusive, eu vi uma matéria com o mestre Mauro Diniz, e ele falou que eu queria ouvir, minha linha de pensamento. Não existe quadradinho. Existe a harmonia simples, que ela já nasce simples, e a harmonia complexa. E às vezes tem até modulações. Então, quando a harmonia modula demais, o cara pode tocar o que for.
ele tem que ter humildade, eu vou olhar para o braço e vou fazer assim. Eu vou mostrar, porque tem que ter aquela troca, para não ter um choque, né? Senão tem um choque na música. Então há uma troca de experiência ali com o outro. É lógico, alguns anos atrás eu tive experiência com um rapaz, né? Não é legal citar, mas o que acontece? Que ele virava o braço para mim, não falava o tom, mas é lógico, que o macaco velho já ouvia, eu falei, tá bom. Já sabia que era o tom, ia atrás e tocava, né? Mas eu acho que isso aí um pouco, não deve haver egoísmo na música, né? A música é uma troca. A música é uma troca. Se você tem essa coisa de egoísmo, né, é desprovido de qualquer coisa de vaidade. Você tem que sentar no samba de roda, absorver aquilo e adquirir sua experiência, sua vivência. Você vai. Né? Do contrário, você está fazendo algo errado. É nítido, faz tempo que nós não se falamos de música, né? Mas é nítido a sua evolução também, porque hoje você já não está falando quadradinho, está falando como é. Existe uma música com harmonia simples e outra complexa, né? Onde tem modulações e tal. Eu lembro naquela época, até por influência das pessoas que a gente se relacionava, o Exalta Samba tinha gravado um CD, não sei se foi CD ou se LP na época, e tinha uma música que era do Salgadinho. Minha dor. Ai, meu, essa música é linda demais. Você falou, não, cabeça, tá pensando que é fácil? Falei, pô, você tem que passar por índio essa música. Não, tem não sei quantos acordes, não dá, tal. Tem 21. Hoje em dia, a gente encara de uma boa. Mas na época tinha aquela complexidade. E no começo, quando eu não conhecia de campo harmônico, tinha a famosa revista Ginga Brasil. Sim. Que ele é muito melhor do que hoje acontece no Cifra Clube, né? Às vezes tem alunos meus, mas eu ouvi no Cifra Clube. Eu falei, esqueça. Porque o Cifra Clube, ele é uma plataforma assim. A pessoa está aprendendo a tocar e aquela letra daquela determinada música, o samba, não existe cifra. Seja você o primeiro a colocar cifra. Então a pessoa coloca o que falei e eu estou tocando. Não tá, você não está. Você quer pegar, você tem que pegar a partitura original da música. Você vai é lógico, tudo que eu vou estudar nas músicas, eu tiro o original na tonalidade do cantor. Porém, uma coisa que hoje não se faz e deve se fazer, você não é obrigado a cantar no tom do Péricles. Sim. Não cantar no tom do Ferrugem. Então o que você faz? E que muitos ignoram isso. Transporte. O transporte. Então, não, isso. E o que acontece? Para não acontecer, o que aconteceu com o Zezé de Camargo, que deu calo nas cordas vocais e hoje. Entendeu? Se você não tem um estudo em cima disso, cada pessoa no seu quadrado. Eu dou exemplo muito daquela música. Não entendi o enredo desse. Essa música é gravada em Ré maior pelo Jorge Aragão, em Fá maior, que é o meu tom, né, que eu sou barítono. Você também é barítono, né? No tom do fundo de quintal, e na Sandra de Sá, que é mulher, em Lá maior, cada um no seu quadrado. Eu vou me aventurar em cantar no tom da Sandra de Sá, jamais. Ou como cantar igual o Pérez, né? Essa Minha Dor, né? Minha Dor é o nome da música? Minha Dor, tom Mi maior. Essa música eu acho, Salgadinho, pra mim foi uma das melhores músicas que ele já como é? Mas se por acaso eu voltasse a te encontrar. É linda demais. Nem pensar. É isso, não, você? Isso. Posso sentir a cada beijo seu. E o Péricles também compunha, ele compõe também, né? Um Novo Amor é do Péricles. Um Beijo Seu é do Péricles. Tem várias músicas do Péricles. Ele também era demais também. Tá, show de bola, Valdeci, show de bola. E o pessoal, Valdeci foi estudar partitura, foi a fundo na música, não? Até hoje eu estou entrando numa área que não era minha, que era do choro. Porque o crescimento musical dentro do samba não é em si só no samba. Eu sempre fui um cavaco base, tirava solos, mas nunca fui um expert em solos por conta do choro. O choro hoje é considerado como se fosse ele é considerado, não, ele é o jazz brasileiro. Você pode ver algumas entrevistas, pessoas que vão para a Europa fazem turnê, lá é muito valorizado. Hoje, quando se fala choro no Brasil, o que o brasileiro lembra? Brasileirinho. Vem à mente o quê? Só o brasileirinho. Só porque o Valdir Azevedo, isso. Valdir Azevedo, Jacob Balurini, dentre tantos aí que tem no cenário de choro. Né? E a minha meta hoje é estudar o choro e fazer o que esse ano agora está completando 20 anos do Clube do Choro em Santos, a qual o Arizinho Sete Cordas faz parte. Eu tenho esse desejo de fazer um Clube do Choro aqui na cidade de Praia Grande. E trazer a molecada, né? Começar a dar aula para essa molecada para poder dar continuidade. Então, você está se aperfeiçoando na questão de choro? Na área de choro. E como que vocês transmitem? Então, é questão de partitura ou... Partitura. E o que acontece? Você começa a estudar, porque é bem complexo, né? Se você for ver bem,
Tem variações enormes aí. E é muito interessante, muito bom mesmo. Mas aí é vantajoso. Eu penso que uma coisa é você ter uma predisposição e outra coisa é você ir lá na origem. Porque quando você não ignora a partitura, você tem domínio tanto de escrever como de ler a partitura, Fica mais fácil. você toca em qualquer lugar. É, Você toca com qualquer pessoa, a pessoa, você nunca ouviu, colocaria a partitura na sua frente e sim. você vai sair pedalando. Né? Sim, porque há uma questão, há uma diferença do músico que toca no palco, e às vezes ele não tem noção nem de metrônomo, ele não costuma tocar de frente para a pessoa que gravou dentro do estúdio, então ele meio que tem uma oscilação, né? Então a pessoa que realmente, eu escrevo, mas eu também produzo, eu faço, crio, elaboro os arranjos, introduções, tudo. Eu também entro em estúdio. Então quando você tem essa educação para entrar em estúdio, é diferente, como o próprio fundo de quintal. A minha admiração dele é tremenda porque todos eles gravam. Não tem, pelo amor de Deus, não tem nada contra quem não estuda. Mas o que acontece? Ele fica, não, temos que contratar fulano de tal para gravar o cavaco. Temos que contratar fulano de tal para gravar o violão. Porque nós não gravamos. Temos que pegar composições, não. Agora, quando se é completo, seja grupo ou cantor, não, eu escrevo, eu produzo, eu toco, eu gravo. Olha a diferença, né? Tem um peso maior, né? Deixa eu ver melhor. Então mudou muito, o pessoal tá bem rico nessa área aí. Sim, sim. Porque antigamente, você falando aí do próprio fundo, o fundo gravava para muita gente. Gravava, é referência. O próprio Mauro Diniz, que gravou não só para o Samba Raiz, mas toda a gravação que é da gravadora Universal do Sorriso Maroto, ele estava lá. Né? Então tem todo aquele contexto e nós já somos vitoriosos, porque se for ver bem, que você falou de partitura, você falou bem o que acontece. Quando vai se gravar um DVD, que é uma coisa muito importante, eles ficam 5, 6 meses dentro do estúdio, estudando as mesmas partituras, 25 músicas, por exemplo. E no dia da gravação, ainda tem a partitura na frente. Para sair perfeito, não pode ter erros. Então quando você chega no palco hoje, você faz alguns ensaios ali na raça, você fala assim, não, você é vitorioso, porque o lado profissional mesmo é um pouco mais complexo. Porém, você vê que essas 25 músicas serão usadas no decorrer do ano, né? Então, em todos os shows você vai tocar sempre as mesmas. Então é uma coisa mais... Depois, acaba ficando tranquila, né? Depois de você gravar um repertório de palco, que é diferente do repertório de samba de roda, que é aquela coisa mais à vontade, né? Espontânea. Vamos aquela, me dá um Lá maior, me dá um Dó. É conforme a vontade e pedidos do contratante ou dos amigos do contratante. Isso. Ou toca aquela novamente, aquela por favor. Ou os frequentadores do Você bar. passou por isso, né? Eu tenho saudade de você. Eu vejo quando vocês estão tocando, eu encosto lá, né? Eu fico olhando assim, para as pessoas que cercam e é bacana, não só quem cerca, às vezes você está tocando uma música em determinado tom e a pessoa quer emendar uma música que não tem nada a ver com... Agora recentemente no samba, o rapaz pediu um tom que não era. Aí eu rapidamente falei, peraí, ele, não, é esse mesmo. Eu relevei, não, você está em mim, você não está em lá. Aí ficou assim, não é normal, né? Até perdoável, o que temos que é consertar, né? Porque se você tem essa noção, não adianta, e agora eu estou perdido. Daí que vem aquela coisa de entendimento, né? Muitas vezes você vai tocar com alguém que ele não sabe nem o tom da música, o timbre, o registro do médio dele. Então ele vai lá e você acaba buscando e acertando aquilo, né? Então, tem que ter essa preocupação também. E você acha que o camarada que está começando, ele está inserido dentro do contexto de um grupo, é bom para ele, no caso de um cavaquinista, para poder estar, de certa forma, sendo forçado a aprender e ter compromisso de aprender algumas músicas, aprender notas? Você diz no sentido de ter uma responsabilidade para ele poder ter... Porque ele vai ter um compromisso com sim, colegiado, né? Eu penso que sim. Porque às vezes a pessoa, eu não quero... Tudo bem, você não quer ser profissional, mas você não só pode ficar na questão professor, casa, professor, casa. Não vai adiantar nada. Você sabe que a escola é à noite, não tem jeito. Lógico. Ainda é à noite? Com certeza. Você está ali, você acaba tocando com... Tem N possibilidades. De repente estou em São Paulo, estou tocando com um cara que é um mestre lá, estou com o Serginho Madureira, puxa, que bacana. Olha que troca, sabe? Experiência é bom demais, então você acaba absorvendo. Mas tem que ficar igual o nosso ciclo, antigamente, da Esther, daí vai para o destaque, daí depois o destaque ia para o Dumont, para depois ir para casa. Não. Eu acho assim, hoje você começa a estudar e ver, você começa a verificar os barzinhos,
quem está naquele ano, puxa, é interessante para que eu possa ir ali observar e tal, né? De repente ali ser até convidado para vir aqui cantar uma música, ou tocar, isso enriquece muito. Tá. Seu currículo. Mas para ter convite, as pessoas têm que saber que você... Sim, é aquela coisa, né? Nós sabemos disso, que no decorrer da vida a gente aprende. Nós temos que saber entrar e sair dos lugares e ser respeitado, né? Porque se você é respeitado, você é convidado em qualquer ambiente que você esteja. Ô Valdeci, vem aqui cantar uma. Ô André, vem aqui. Lembra de você. Porque você teve uma história. A pessoa fala, caramba, legal. Né? Show. Valdeci, e o Valdeci Novaes, conta pro pessoal as suas histórias aí com os grupos de pagodes de Praia Grande. Beleza. Vamos lá. Meu primeiro grupo foi o Consciência Atual. Consciência Atual. Consciência Atual. E qual era a formação? A formação era eu, o Alex que faleceu, né? O Alex faleceu do Pandeiro? Faleceu. Que trabalhava no Bicho? Isso. Do Valtinho, né? Alex do Pandeiro. Isso. Eu lembro do Alex que ele... Ele era de nova geração, do grupo do Delay, pô. Delay do Band, que a referência, que humildade total, foi convidado para tocar no Exalta, no Sensação, ele ficou tranquilo, participou com a gente de festivais. Eu lembro quando nós tocamos ali num barzinho no final de ano na Rua Campinas. Isso. Ele canta aí as músicas do Negritude aí. Era bacana demais. Era eu, Alex, era o César também, a primeira formação ele saiu para a entrada do Alex. O Alex sempre assistia, aí o César Cezinha, do Pandeiro Alto Forte. Tá. Ele acabou saindo para a entrada do Alex. Era eu, Alex, o Oda, os dois irmãos, né? O Oda e o Ney. Tá. Hoje eu tenho contato com eles, eles estão em São Paulo também, graças a Deus. Quem mais era no meu grupo? O Kaká lá do Tude. Sim, que jogava bola. Isso. Kaká, eu lembro como hoje também. E quem mais, meu pai? Cacau, né? É Cacau. Isso. Até ensaiávamos na casa dele, da tia, né, tal. Aí tínhamos um grupo e tal. Aí com o tempo, a gente foi tocar em vários lugares, em Santos, no Trem das 11, tocava em vários lugares. Né? E aí teve um momento que eu fui tocar com, que hoje ele é um compositor renomado, que é o Kiki, né? Tá. Marcelo Klinger. Sim. Tocamos muito. Nós tínhamos um grupo que tocava na antiga Dumont, que era a antiga Lagosta, aí depois virou Dumont. Tocava eu, ele, o irmão dele, o Igor, que já foi do Mistura, o Cezinho também, o Ricardo é bacana demais. Então a gente tem contato. E aí tínhamos um grupo. E aí, naquela época, conversando com o Kiki, a gente sempre falava sobre composição. Eu falei, Kiki, não sei, cara. A ideia que eu tenho é que você tem que fazer músicas mais assim, chiclete, para você poder entrar na mídia. Depois você... E foi quando ele entrou para fazer banda pro Cara Metade, você sabe toda a história. O Cara Metade gravou muitas músicas. Ele, o Cris. Isso. Giovanni. Aí o Cara Metade gravou muitas músicas dele. Hoje ele tem música. Ele chegou a compor com ai, meu Deus. Jair Rodrigues, antes de falecer. E hoje ele é compositor do Zeca, né? Tem música com o Juninho Tibau. Então é um motivo de orgulho para mim também. Falei, caramba, eu fiz parte, toquei com ele, e aí é um motivo de felicidade. Eu lembro dele às vezes de sexta-feira, chegando na sua casa, umas novidades, que ele trazia umas novidades para São Paulo. Acho que trabalhava em São Paulo, né? Acho que ele vinha para São Paulo e chegava na sexta-feira e descia lá com um monte de novidade, ele precisa tirar isso aqui. Ele sempre foi estudioso, sempre, no sentido. Hoje, graças a Deus, eu vejo ele com o Renato da Rocinha, com muita gente por aí. E para mim é motivo de orgulho. O próprio Ricardinho, né? Ricardinho tem uma história engraçada. Antes de formar o Denise do Samba, ele ia com violão lá, usadão de destaques. Ô, Valdes faz uma cândia. Aí quando eles começaram a se reunir com o falecido Edmar, montaram o Delírios, foi indo. Aí chegou uma época que ele optou por carreira solo e graças a Deus deu certo. Né? Hoje tanto aqui na Baixada de São Paulo, eu acho que ele é estouradíssimo no Sul também. O Ricardinho é um showman. Cada um tem um jeitão, né? Sim, porque sim. É enveredado para essa parte de cantar e compor, você de cantar, dar aula e compor. Ricardinho pela essa parte do showman, sim. Apesar que o Ricardinho também gostava muito das composições dele, gostava daquela música Simone. Até tira o sarro da Simone até hoje, que é lá do Bradesco, né? Os meninos do Quintessência. Então, você falou do Quintessência, desculpa cortar, mas o que acontece? Quem me apresentou a Quintessência foi o Kiki. Vamos lá no seu mobile, vou te apresentar uma rapaziada que vai iniciar um grupo agora. Chamado Quintessência. Me apresentou o Doca, o Cris, o Paulo. Falei, pô, legal, bacana. E aí foi quando, né, você chegou lá, a aula deles, teve a gravação, né? Você bem pode falar. Mas foi Alexandre e tal, essa turma toda. Mas vocês tinham
Na época você estava tocando, era você, seu Valdevino, o Adriano, Bob e o a André, André cantava muito. e aquele tiozão, tocava bandolim. Ah, o Betão do Bandolim. Rapaz, ali na igreja da Oceano. Você, Que samba aquele. cara, Lotado, né? Pouca gente tocando e... mas o bom que você tinha uma riqueza harmônica. É monstruosa, porque o Betão tocava muito, seu Valdevino muito. Meu pai. O André, eu não sei o que era melhor, se era ele tocar pandeiro ou ele cantando, ele cantava demais. O André. Demais. Inclusive eu tava com o irmão dele esse final de semana, o Vitinho, que canta muito também. É. O Vitinho canta demais. O André cantando, ele cantando exalta era. Perfeito. Inclusive, na época que eu estava sem grupo, eu fui convidado para fazer. Eu sou da primeira formação de samba diferente. Eu e ele, o André, o Bira fez parte também, o Alexandre Oliveira, o pandeiro, agora esqueci o nome, o Anderson, o Betinho. Em 97, depois eu saí, em 98 eles gravaram na Companhia dos Séculos, com Bira Havaí, com composições, tá? Foram pro Raul Gil, foi uma época boa para eles. Foi legal também. E aí não continuaram com o grupo. Então, é relativo essa questão de você fazer sucesso ou não fazer. Aquela questão, eu acho que é o lugar certo, a hora certa, não é o que a mídia está procurando. Você pode investir hoje 1 milhão. Mas se você não tem um diferencial, se você for, por exemplo, vou te dar um exemplo, você há de concordar comigo. Ah, mas a voz dele é parecidíssima com a do Xande Pilares. A voz dele é parecidíssima com a do Alexandre Pires ou do Belo. Não vai acontecer. Ah, a estrutura de músicas é igual. Não. A mídia quer algo diferente, algo que marque, para você ter um público seu fiel, né? Porque alcançar o sucesso é fácil. Manter é super difícil, né? Você está ali, manter o sucesso, está ali trilhando os caminhos e sempre buscando coisas novas. Como que faz para manter um grupo unido? Porque um grupo a gente pensa aí, geralmente até por conta do 6 cabeças pensantes, 6, 7 cabeças. E aí? Então, por conta disso, foi você falar, eu não trabalho com grupo. Eu trabalho com meu nome hoje. E algumas pessoas não entenderam. Nossa, brincando comigo, carreira solo. Eu falei, não, é questão de carreira solo, porque é muito mais prático. Eu contrato um músico hoje, eu contrato. Eu falo, ó, você vai fazer o violão, o repertório é esse, você da percussão geral, isso, se for um show grande, baixista, baixista, é isso, tal horário, tem que estar 1 hora antes. Então eu tenho a organização, e se eles quiserem tocar comigo, e estarem sempre trocando, eles vão ter que ir de acordo com o que, né? Tá. Agora já é um grupo, não, sou eu que tenho que fazer isso. E começa a ter brigas, vaidade, é demais. E já quando você contrata essa banda, já não tem essa preocupação, entendeu? É você e pronto. É isso e pronto, o camarada não tem o direito de discutir repertório, não tem direito de discutir roupagem. Eu falo, o repertório é isso, mas por que o repertório é isso? Você vai entender por quê. Por exemplo, toquei agora no final do ano, no começo do ano também, né, no show do verão na praia. Meu, lotado, Praia da Tupi, Praia do Forte, toquei no Real, Solimar lá. E estava sempre lotado. E é interessante, né? Você vê aquele público ali. Para você segurar um público na praia, por mais que seja gratuito, você tem que ter aquele feeling de falar, peraí, senão todo mundo para ter o direito de sair, não tá legal, né? Então é que você sente, cara, o público está pedindo isso. E é interessante, não tem preço. Você não... Show de bola, show de bola. Muito bom. Então hoje você prefere tocar carreira solo? Sim. Não, eu que conduzo. Sim, e nisso também eu tenho a possibilidade de apresentar minhas composições também. Né? Entendi. Sendo que num grupo você teria que, dependendo de decisões, conversar. Não, essa não entra, essa não entra. Você sabe muito bem, né, que teve hoje cantores que eram de grupos, de repente as ideias chegaram num certo ponto do grupo que não estava batendo, e eles, não, eu vou seguir carreira solo. Uns deram certo, outros não, né? Então tem esse lance também. Né? Tá. Você teve uma vida bastante tensa aí com música, com capoeira, com diversas atividades que você narrou. E como fazia para conciliar aí com família? O Valdeci filho, o Valdeci pai, o Valdeci esposa, que foi durante o tempo casado também. Sim, como que era para conciliar tudo isso aí? Primeiro a questão de relacionamento, a pessoa que está do seu lado ela tem que entender e gostar também, aceitar. Né? Do contrário, fica difícil. E a mãe da minha filha sempre gostou, né? Então ela me acompanhava, eu ia tocar em casa de renome em São Paulo, ela ficava feliz e ia numa boa, né? E aí, em questão de energia e tudo, minha mãe até
questionava, falava, meu filho, você trabalha, você treina, você vai pra música, você está com sua família, como é que você consegue isso? Eu falo, mãe, o esporte te dá essa possibilidade, te dá energia. Diferente hoje da molecada, que está muito envolvido com bebidas, com narguilé, e só querem dormir. Né? Você percebe que a nova geração de hoje está meio... Não tem aquele pique que... Né? Por quê? Você se posiciona no sentido, puxa, eu quero uma alimentação assim, eu quero praticar um esporte para me dar um pique, eu quero treinar, eu quero ter essa participação. Então acaba acontecendo. Né? Show de bola. É porque eu fico... Então a esposa, a mãe incentivava, a esposa também. E a filha, quando nasce, não deu uma brecada no bolo assim? Ah, deu sim. Deu que fica um tempo. Inclusive, vai estar uma história interessante que quando a minha ex-esposa, quando minha filha estava grávida, eu cantava, tocava violão, tocava cavaquinho, todo mundo, sua filha vai ser musicista. Não vou forçar. Aí depois eu vi minha filha, por conta própria, tocando violão, compondo e canta muito. Só que ela tem uma coisa diferente do pai, ela é super tímida. A Laura é tímida demais. E ela não foi para esse lado da música, né? E toca, Maurício? Toca muito bem e canta muito bem. E aprendeu por quem tocar? Não, assim, sozinha. Alguns toques eu dava, faz isso. Eu não gosto de fazer pestana, porque o violão tem aquela história, né? Quem estuda violão sabe que pestana inicialmente dói demais. Pai, quais alguns acordes que eu não tenha? E ela canta muito bem. Até se apresentava em escolas, tudo. E um dia ela quase me deu a alegria de tocar comigo. Eu tocava aqui no Boqueirão, no Vaca Louca, eu fiquei 1 ano tocando ali pro Ronaldo, né? Ela, pai, eu quero me apresentar com você. Eu falei, opa! Quando faltava 1 semana, ela desistiu. Não, eles vão ficar me olhando. Filha, normal isso aí. Ela acabou de... Mas enfim, né? Show de bola, show de bola. Show de bola. Maurício, aqui nosso podcast é intitulado Do Caos ao Case. O case nós já sabemos, né? O Maurício da música, o Maurício do cavaco. E histórias de caos aí, o que você tem para contar para nós? De caos? Qualquer circunstância? Qualquer circunstância. Fica à vontade. Do samba, da capoeira, da vida real. Da vida real. Aconteceram uma série de situações assim que como eu te falei, na questão da capoeira, aquela questão de agressividade, né? Eu era um pouco rebelde demais. E depois você atinge a maturidade. Por qual razão você era rebelde? Porque assim, o meu mestre, ele falava assim, você não deve visitar academia nenhuma. Eu não entendia. Eu queria, além de treinar, eu ia para a academia do Mestre Bandeira, que era na antiga cadeia de Santos, ia no Mestre Sombra, ia no Valtinho, ia tudo, batia, apanhava, batia, e quando chegava, meu mestre já estava sabendo, vai, vem aqui, e apanhava mais. Roda de fogo. Roda de fogo. E teve um dia que eu fiz uma besteira, não sei se você conheceu o robô da capoeira, que é o Gilson, do Tude. Sim. Eu começava a imitá-lo na roda, e o meu mestre entrou e me deu realmente uma ação, literalmente. E eu tirei o cordão da cintura, saí correndo pelas ruas do Tude Bastos. Mãe, que foi, meu filho? Aí meu mestre foi lá, né, com aquele fusquinha dele, foi até engraçado. Depois eu falei, meu Deus, que erro que eu cometi na época, né? Depois, lógico, com o tempo você acaba pedindo perdão, e você vê que você aprendeu bastante, né? Eu era rebelde demais. No sentido da música, eu assim, também cometi muitos erros. Eu fui muito vaidoso no começo, que eu estava aprendendo. Então, quando o ouvido percebia que tinha alguma coisa, tá errado. O meu próprio professor. Uma vez nós quase brigamos, mas depois eu falei assim, puxa, como eu errei. E aí você observando, não quero mais isso para mim. Então eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso abaixar a cabeça e estudar, Então chega uma época da sua vida que você vai lidando com aquilo, com cada erro seu você vai, né, se moldando, falando, não, peraí, não quero isso para mim mais. Tanto dentro do segmento do esporte, da capoeira, ou da música foi assim, sempre. Muitas loucuras aconteceram lá. Né? Eu lembro, Valda, algumas histórias nossas, tanto de caos como de case, né? Nós tocando junto, Carandache, a rua fechava. Era gente de tudo que é lugar. Como nós colocávamos gente ali naquele tudo. Meu pai. E é gozado que hoje tem um bar lá na mesma rua, né? E eu fiz um pagode contigo lá. Santo Canto? Eu fiz em 2020, eu acho. 19. Dia 19. 3 anos. Mas você sabe a história do Santo Canto, não foi, né? Não. Quando começou, a irmã a filha da Valéria, né, ela tinha um esquinão, que era uma portinha, sim. E o pet shop. Você participou com o meu samba de roda lá, eu posso brincar quem posso. E começou a ter uma proporção, começou a lotar, quase na época do Guarandás, começou a lotar demais. Aí foi quando o Maninho foi lá e fez a proposta de fazer o Santo Canto. E aí já tirou a possibilidade de um samba. Porque você sabe que o Santo Canto já lota, então é só voz e violão.
Acho que deve ser por esse motivo. Porque se for colocar uma roda de samba ali, a rua Ali nós lotávamos aquela rua ali, né, Valdeci? era bom demais. Era gente pra tudo quanto é lado na... O samba sempre foi assim, né? É. Hoje a molecada falou, o samba tá lotado. Filho, você não sabe o que é lotar. Você não sabe o que é chegar no Ester e ver a rua da praia tomada e as pessoas entrando na multidão para poder ver a gente tocar. Isso era demais. Isso... Era bacana, era bacana. E lembra também outra história de caos? Não sei se você vai lembrar. Nós fomos tocar na formatura da tia Carmen. Ah! Atrás do bar do Alvoreda ali. Acho que eu lembro. O que aconteceu? Não lembra o que aconteceu? Serginho, Caio Pivô lá e nós no outro dia cantamos aquela música, o tipo ali. Nossa, lembro. Meu pai. Dali no outro dia nasceu a nossa composição que foi pro festival. E foi gravar e ganhou. Foi bom demais, meu pai. Ficou um tempo sem conversar com a gente. Ficou um tempo. Dona Suzana sorriu e aí, Valdeci? A ditadura caiu. Detalhe, e você lançou ela no aniversário do dono, do Mal. Sim. Lá do lado lá, e ela assistindo assim. Aquele dia foi demais. E outros episódios também, no próprio destaque, você falou de causa agora, já que é para falar de causa, eu vou falar. Teve um momento que estava o outro papo, estava a gente, todos nós tocando, e chegou o pessoal de São Paulo, teve um tiroteio, eu tentando arrancar o cavaco, com medo tremendo, aí feriram algumas pessoas feridas, eu fiquei apavorado naquele dia, mas graças a Deus, guardou a gente, né, e tal, e fomos para casa tranquilamente. Ninguém morreu, mas foi uma situação assim bem louca, porque eu nunca tinha passado aquilo no samba, né? Porque tinha aquela questão de pessoa quando bebe, tem as pessoas que sabem beber e outras não, então acabam gerando conflitos, né? Discussões. Então, Eu lembro de uma dessa parecida, nós na Dumont. Tava eu, você e tal, aí para o pessoal do Tático, e os caras do Tático arrumou confusão com a polícia lá, os caras do Tático querendo tirar farda, você que acabou com o pagode ali da Dumont, nunca mais teve pagode. O pagode estava bom, o pagode estava legal. De repente pintou um corre geral. Douglas Sampa. Um corre geral. Uma época boa. Valdeci. Valdeci, tem uma outra coisa que você não narrou para nós? Não, acho que eu falei sobre tudo na minha vida toda. Tá. E como que tá o Valdeci na carreira solo? Na carreira solo eu estou trabalhando, eu estou pensando não, preciso. É lógico que hoje em dia tem aquela questão até queria comentar da Lei Aldir Blanc, tem a questão de patrocínios. Fica à vontade. Porque hoje eu penso em gravar trabalho meu no estúdio para colocar mesmo nas plataformas digitais, né, como se coloca podcast, para começar a divulgar, né? Tá. Porque hoje são enviadas músicas, mas são milhares de músicas. Então, como a gente não está tendo essa abertura, de repente eu gravando, posso colocar nas plataformas para começar a ter essa coisa mais profissional, né? Então essa é a minha meta hoje também. Tá. E o que você precisa de empresariado? Precisaria de alguém que investisse nessa área, né? Que não seria tão absurdo. Qual o nome da lei? Oi? Lei Aldir Blanc. E o que o empresário tem de retorno? Eu acho que deve ser, para mim, deve ser alguma coisa... Isenção de imposto? Acho que a questão de isenção, acho que deve ser tipo Rouaneiro. Abatimento, né? Entendeu? Porque é interessante, porque seria bom para as duas partes, né? O apoio à cultura e, ao mesmo tempo, a ideia de você se projetar, né? Tá. Isso seria interessante também. E você já tem esses desenhos? Já está alinhado com o contador? Não. Já não tem um business plan, nada disso desenhado? Ainda não. Então desenha, de repente a gente dá publicidade para alguns empresários, né? Sim. De repente, Opa, será de verdade. A gente dá publicidade para alguns empresários. Agora vamos fazer um tópico especial, um tópico do pessoal da Marquesa de Santos. Alô? Alô? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Quem está falando? Valdeci. Oi, Valdeci. Valdeci do Tudo de Bastos. Do Tudo de Bastos. Nós sempre brincávamos no pagode, né, você? Isso. Quando... Até hoje eu brinco. Pega o microfone. Pega o microfone. Eu lembro que eu sempre quando... É que hoje eu tô rouco por conta do final de semana. Quando eu ia nas rodas de samba, daí chamava pra gente tirar uma onda, mas eu tenho muita saudade daquele tempo lá, nós todos lá da Marquesa, Moisés, Miriam, Edão, Rafa, né? Inúmeras festinhas. Alexandre, o Dô, o Serginho, o Torquato, Rodrigo, Thalita, Magriça, né? O Rodrigo não, Magriça. O Rodrigo é capoeirista também. Né? Hoje ele tá no Muay Thai e tá no capoeira também, professor. O Rodrigo é ali. Tá bombando aí na
Rodrigo Magrites, o Binho, aquela molecada que veio depois, o irmão do Tony lá, que aprendeu a tocar com o tio Cavaco. O irmão do Batata, o Bo, o Có, o Poluto, o Beto, enfim. Aquela rapaziada toda que nós tiramos muita onda ainda daquela marquise. E sabe o que me deixa mais feliz, André? É que todo esse povo dessa época, todos eles hoje estão bem assim, de uma certa forma na vida, né? Fazendo o correto, trabalhando com família, isso não tem preço. Porque nós, de certa forma, ali era pautado pelos valores. Que quem falasse palavrão não podia estar ali naquele convívio, né? Se fosse brigão também não estaria naquele convívio. Então nós tínhamos ali um samba que nos unia, mas que era pautado por uma disciplina. Tinha uma disciplina, né? E tanto meu pai como a dona Luísa pegou a vara da disciplina ali, se andasse um pouquinho fora da linha. Horário! Não. Papai, acabou. Era bem assim. Agora a rua está fechada. Fechar a rua, eu vou dizer. Eu hoje olho para a Marquesa assim e falo, meu pai, acabou-se tudo. Não tem mais aquela, sabe? Precisa de interlocutores. Nós éramos o elo de ligação de gerações, né? Ou se tivesse alguém para poder intermediar, é verdade. Nós éramos o elo de gerações. As coisas vão mudando, o progresso vai mudando. A vida adulta é chata, Valdecir? A vida? Adulta é chata? Não, cheia de responsabilidades, mas é boa, né? Eu acho que você atingir a maturidade, enxergar tudo aquilo lá atrás, e falar, puxa, eu tenho uma coisa comigo, você não deve se arrepender de nada. Você dá aqueles tombos, mas você deve se permitir hoje e falar assim, não, eu tenho como dar a volta por cima, deixar um legado, eu quero batalhar para isso. Todo mundo tem essa oportunidade, essa possibilidade, digamos assim. Então... Tá, Camille, vamos dar a coroa pro Valdecir? Pega a coroa aí para ele. Por isso que... Hã? Tudo bem? Não, por isso que o boneco... Então, vamos trocar para você ficar mais bonita. Isso. Troca aí para a gente ver se vai ficar bom. Agora. Aqui minha cabeça é enorme, deixa eu abrir aqui. Tem uma cabeça tão grande que eu falo, vamos ver se vai servir. Agora sim. E aí, ficou bom na câmera? Olha lá, Valdecir, dá um close lá na câmera para você ver. Perfeito. Olha para a câmera aqui, ó. Pra câmera aqui? Isso. Ficou bom ou não? Ficou ótimo. Agora vai chegar no pagode lá, iluminando tudo. Costa do Sol! Imobiliária. Alô pessoal, você que quer adquirir um imóvel aqui na Praia Grande, na Baixada Santista, procure Costa do Sol. Mas como o Valdecir vai promover a Costa do Sol Imobiliária, eu vou dizer, poxa, mas agora eu sou corretor também. Aí só me resta vir trabalhar aqui também. Né? Eu falei, vou trabalhar lá para poder unir forças. Né? Mas se você vir trabalhar aqui, eu vou ter que te cortar seus pagodes no final de semana. Pode cortar. Daí a turma vai falar, poxa, mas você tirou o Valdecir Novaes da... Não, mas eu acho que, assim, é lógico, como você falou, há uma dedicação tremenda dentro do ramo da corretagem. Mas vai ter um momentinho de que eu vou poder ter uma válvula de escape, né? Porque a música para nós, que você fala, puxa, eu tenho saudade. É uma válvula de escape tremenda, que te dá um up assim, que você fica, né? Não necessariamente eu tenho que tocar direto. Hoje eu me considero, não me considero da noite. Tá. Eu faço shows, eventos, festas, mal faço barzinho, né? Tá. Você procura, eu tenho percebido mesmo que você tem feito muita coisa fechada. Você faz em horário aí até às 11 da noite? Às vezes até antes. Termina às 20 horas. De vez em quando eu toco no Beat Loud com o Ederson Santos, com algumas pessoas. Tá. Entendeu? E como que tá a agenda do Valdecir agora para novembro, que a pouco começa a Copa do Mundo, e aí só janeiro, né? A expectativa está grande. Por enquanto, como eu sou cadastrado na prefeitura, são os shows do verão. Tá. Agora deve ter algumas propostas de quiosque, uma série de coisas assim, para poder, né? E agora, faltando menos de alguns dias para a Copa do Mundo, Valdecir, como que está? Ainda, nós estamos fechando a agenda ainda, não fechamos ainda. Tá. Só fazendo mais festas. Né? E quem fecha a sua agenda? Então, a preocupação minha antes era o quê? Eu, Valdecir Novaes. Quando você se posiciona como cantor, você vender, não é a mesma coisa que você ter alguém por trás, para te dar toda essa, né, esse respaldo. Assim. Então hoje eu tenho... ela não gosta que eu falo, mas é a minha empresária. Tá. É a Cristiane, ela que vende shows para mim. Ela que dá toda a estrutura de falar assim, Val, eu fechei uma festa para tal dia, uma confraternização para tal dia, tem um barzinho de olho na gente, tem assim e tal. Então ela vem, ela fala, eu entro em contato com os músicos, nós agendaremos para esse dia, que nós temos um evento marcado. Isso me
facilitou muito, porque você sabe, quando a pessoa enxerga, às vezes a pessoa não conversa contigo há milhares de anos lá, e fala, ô Valderci, tem como você fazer um precinho, camarada? É uma casa com piscina, e churrasco, e bebida. Ela falou, não, isso tem que mudar. Aí foi quando eu encontrei a Cris, conheci esse ano, ela, o esposo dela, que é o Anderson, e deu certo essa parceria, até hoje está muito bacana. Eu fico só aguardando. Ela fala para mim, tem show tal dia, tal mês, eu pego, aguardo. É o que nós fazíamos lá no passado com a Miriam, né? Isso. É porque na época a gente também identificou essa problemática de, no caso eu fazia essa interlocução junto aos empresários, mas às vezes conflitava o interesse, né? E daí nós colocamos a Miriam para poder estar blindando, poder estar dando direcionamento. E você não tem problema de conflito de datas como música, às vezes o músico pode tocar contigo com outros artistas. Aí o que acontece? Eu tenho conhecimento tremendo com muitos músicos, violonistas bons, percussionistas bons. Quando não pode, eu já tenho outro já. Tá. Tudo no esquema, entendeu? Agora, não deu pra ele. Você vai estar, eu tô livre, igual. Eu pego, né? É só chegar assim, procurar no WhatsApp, conversar, né? Obviamente antes, né? Só. Então hoje o camarada que quiser contratar o Valderci Novaes, ele não chama mais no WhatsApp do Valderci Novaes. Não, chama o WhatsApp é só para aula, para quem quer aula, né? Só. Para quem quer para o Valderci Novaes para animar a sua festa e tal. Isso. É com a Cristiane Anderson. É isso, Cristiane. Cristiane Campos Luz. Posso passar aqui o telefone? Pode sim. Aqui. Que não sei de cor. O telefone é o 9. Eita, meu Deus do céu. 99767 7751. 13, prefixo? 13. Então vamos repetir, prefixo 13. 99767 7751. 99767 7751. Valderci, Que palhaço. Gostou do bate-papo? Gostei muito. Mesmo estando rouco, né? Por conta dos finais de semana. Mas aqui não precisa estar com a voz maravilhosa, você não vai cantar, nem trouxe o cavaquinho. Verdade. Se eu tivesse com voz, na próxima eu trago o cavaquinho. Você me perguntou se era para trazer o cavaquinho. Por conta disso aqui. Eu falei, fica à vontade, vai do jeito que você quiser, Valderci. Se quisesse vir nudes, se quisesse... Eita, de sunga branca. Sunga branca. Tranquilo. Sunga branca, deixa por Nena. Olha o Nena. Valderci gritou. Aí, Valderci, eu tinha... Época das músicas. Eu tinha habilidade para fazer... Paródias, né? Paródias, eu faço até hoje. Esses dias eu fiz uma com a minha sogra. Dona Nice, era mãe da Simone. Eu trago isso lá do tempo do... Quem fazia muito também era o Cal, né? Cal, sim. pai. Cal bagunçava com dúvida. Sim, o Cal tá lá na Caetité, tá lá na Bahia. Na Bahia? Às vezes tá no sul, às vezes tá na Bahia. Ele cada hora tá num lugar diferente. Mas se o pessoal quiser te achar nas redes sociais, como que faz? Valderci, né? Com Valderci. 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 D de dar, D de deu. Valderci. Valderci, que às vezes a pessoa confunde. Underline Novaes com I, underline oficial. Peraí, me confundiu. Valderci. Valderci, underline. Deixa eu ver o que mais fácil aqui, peraí. Não, pode falar. Valderci, underline. Novaes. Underline oficial. Tem outro também, que é o Valderci Novaes Sambista. Mas é tanto endereço eletrônico, você deixa o pessoal doido. Não, mas esse é oficial mesmo. É que eu tenho outro meu, porque a pessoa que digitou Valderci Novaes vai aparecendo. Mas esse é oficial. Esse é oficial. Valderci, underline, Novaes, underline. Oficial. É bem grande. Quer contratar? Só chama lá, conversar com a Cris. Né? Com a Cris. Fazemos shows do estado de São Paulo todo, fora do estado. E aí o Valderci vai lá animar festa de aniversário, casamento, velório, pode mandar ver. No Rio de Janeiro tem muito isso. Você sabe disso. Zeca Pagodinho lá monta uma cerveja no velório, é normal isso aí. Agora aqui não, aqui já é outra cultura. Mas assim, debutantes, festa, casamento, empresas, né, fazem muito. Final de ano está aqui agora, então as empresas fazem muitas confraternizações, pode contratar. Por enquanto a agenda é aberta para novembro, para dezembro, né? Então é só chamar a Cris lá. Acho que dezembro tem umas duas, por enquanto as 2, 3 datas, né? Mas o demais está aberto.
Odissi, foi bom para você? Foi bom demais, obrigado. Gostou? Gostei demais, cara. Então tá, deixa eu fazer um pedido para você. Certo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, do fundo do seu coração. Recado do teu coração. Recado do coração. Então vamos lá então. Eu gostaria de falar não é bem uma frase, né? É uma coisa que eu guardo para minha vida toda. Tem um ator que agora não me recordo o nome, que é das Branquelas, aquele que fez Todo Mundo Odeia Chris. Uma vez perguntaram para ele, né? Você está sempre sorridente, você tem sucesso em tudo na sua vida, qual o segredo? E eu carrego comigo. Antes disso, já levava isso, mas aquilo marcou para mim. Qual o segredo do sucesso? Ele falou assim, gratidão. A gente tem que ter gratidão em tudo na vida. Você deu uma topada no chão, você agradeça. Porque muitas coisas boas acontecem devido à sua gratidão. Né? O sistema de gratidão é a melhor coisa do mundo. Então você pode estar passando por qualquer situação. Mas se você tiver no sentido de gratidão, essa é a palavra-chave para o seu crescimento. Né? Ser grato. Ser grato. Aí, lógico, com a vida, dedicação, com seus projetos, que as coisas acontecem. Então, gratidão. Gratidão. Essa é a palavra-chave. É a palavra-chave. Do Valdeci Novaes. Sim, sim. Valdeci Novaes, esse episódio vai ao ar agora na próxima sexta-feira, né, Camille? Dia 28. Dia 28 do 10. A Camille já vai te mandar o link aí. Manda o link? Você já manda para geral. Espero que possamos, da nossa maneira singela, contribuir para cada vez mais você crescer, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Satisfação de ter, você sabe que eu não sou muito de jogar confete, mas você é uma das minhas referências musicais, apesar de não tocar cavaquinho, mas de me incentivar lá no passado, não, faz lá no repique. Isso aí. Faz assim, daí você vai, pega com os toques, daí eu peguei o repique. Aí já virou André Bombom. Aí já daria pouco, na falta de percussionista que dava mancada, já fui pro tantã para fazer marcação, né? Então eu tenho como referência, e eu acho bacana você continuar na vida e na música, porque não é fácil. Não, são poucos daquela época, né? Você, como você disse, conciliar é difícil. Você e o Magrão merecem um troféu. Magrão eu vou trazer. Magrão não, magrinho. Ele agora tá magrão, porque ele tá bem gordinho. Mas antigamente ele era magrinho, né? Final de semana eu vou estar com ele agora. Tive agora domingo, né? Vou estar agora esse domingo agora também. O Magrão é outro herói aí, porque perdurar durante tanto tempo. Sim. Ele tem um amor pelo samba que. Você vê a estrutura na casa dele, em termos de aparelhagem, de tudo. O que ele investe ali em prol do samba, né? Ele pode fazer algo de qualidade. Então isso você vê que é interessante. São poucos que fazem isso. Show, Valdeci. Podcast do Causal Case. Fica grato de ter aqui um amigo, um músico, um compositor, um professor e um filho de Praia Grande. Valdeci Novaes. Eu agradeço. Muito obrigado. Gostou? Gratidão. Então tá. Dá tchau para aquela câmera ali. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.